este é o Giro nas Gerais, eu sou Suelen Oganzo e no programa de hoje nós vamos falar sobre temas que perpetuam a história da humanidade, tal como a ganância, o papel da mulher na sociedade, a instituição religiosa e muito mais. Mas espera aí, será que um tema tão complexo como esse, será que dá pra dar risada? Bem, nós vamos saber hoje. Não saia daí! No espetáculo de hoje, quem assina a direção é Yuri Simon. Então vamos saber um pouco mais a respeito do espetáculo. Olá, Yuri, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada. E Yuri, me conta uma coisa. Como que o universo, desse tão complexo que eu falei na abertura do programa, e baseado no século XVI, Nicolau Maquiavel, Renascimento, aquela essência toda, como que um tema daquele pode ser tão usual até hoje? Se a gente for pensar nas comédias de costume, todas as comédias de costume vão falar sobre esses temas, né? O papel da mulher, ganância, né? E esses temas acabam sendo clássicos para a humanidade. E se são clássicos para a humanidade, eles se perpetuam perante os anos, perante o tempo, e vão dar nos dias de hoje das maneiras mais comuns que tem. No interior, por exemplo, de Minas Gerais, você vai encontrar demais esses elementos e você acaba dando risada mesmo de como essas situações são complexas e se estabelecem dentro da sociedade. Agora me conta uma coisa também. Nicolau Maquiavel é inspirado, esse espetáculo é inspirado na Mandrágora, certo? Exatamente. Agora, por que a mandioca brava? Bom, aí entra uma tentativa de mineirização do tema, né? Se a gente trabalhasse com a palavra a mandrágora, a gente se manteria na Europa e a gente queria trazer o espetáculo para Minas Gerais, né? Ninguém conhece a mandrágora, né? Para nós, para nossa cultura, é uma planta inexistente. E a gente queria uma planta que fosse similar, até mesmo em aspectos físicos, né, a mandrágora, e a gente optou pela mandioca brava por uma determinada mítica que tem entre os indígenas brasileiros, de ser uma planta que provoca, a planta da alimentação, é a planta da magia, é uma planta que é venenosa, né, se ela não for bem preparada, e é concebida pelos índios, né, como uma planta também que gera a fertilidade por causa de ser a planta do alimento. E quais elementos foram usados para justamente trazer essa questão da cultura mineira? Quais foram os elementos usados? Olha, o principal elemento utilizado foi a cultura popular, né, de Minas Gerais, que é uma cultura muito rica, né, tanto nas músicas, como nos figurinos, como nos cenários, e a apropriação dos elementos do artesanato mineiro, que tem uma influência europeia muito grande, mas também tem uma influência indígena e uma influência africana. Então esse artesanato mineiro, ele é uma mistura muito forte de vários elementos populares, né, que se tornaram populares, e era um artesanato de uso, que a gente acaba transformando ou traduzindo ele em elementos que vão compor o figurino, que vão compor o cenário, ou os elementos da cultura popular mesmo, que em Minas Gerais é tão rico, né, na musicalidade, né, nos elementos da dança, e a gente tenta utilizar esses elementos todos aqui dentro do espetáculo. E o espetáculo A Mandioca Brava, ela pode ser caracterizada como musical ou um teatro musicado? Bom, eu acredito que seja um teatro musicado, né? Quando a gente fala de musical, a gente compreende que o próprio diálogo da ação, né, seja transformado em música, né? E os elementos, para mim, de um teatro musicado seriam a música interferir na dramaturgia como elemento dramatúrgico geral, né, de entrada de personagem, de concepção do personagem, mas não propriamente dito o diálogo que é dito em cena. O espetáculo, como o diretor disse, é um musicado. E quem assina a direção musical do espetáculo é ele, Leonardo Mendonça. Tá certo, Léo? Tá certíssimo. Ah, tá certíssimo. Então, Léo, conta pra gente como é que foi a ideia, as músicas, como que surgiu todo esse processo? Bom, o convite do Yuri foi para trabalhar o texto do Maquiavel como se fosse em Minas Gerais. E as músicas também acompanharam essa ideia. E aí uma pesquisa em cima de Folia de Reis, Congado, músicas do Vale de Jequitinhonha, mas como o texto ele foi criando alguns elementos modernos também que acabaram pontuando, assim, não são característicos, né, o espetáculo não é moderno, ele é regional, mas ele tem alguns elementos modernos e a música também acompanhou, né, como o Yuri mesmo dizia, o interior de Minas Gerais
não é aquele interior tradicional, já tem uma modernidade, já a internet assimilou já muitas chegou coisas, também. celular. Então as músicas também acompanham essas mudanças. Gente, esse espetáculo foi muito caprichado mesmo. Nós temos vários profissionais envolvidos. E quem assina a direção de preparação de atores é a Iolene de Stefano. Olá, Iolene. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Iolene, conta pra gente como é que foi esse processo, né? Dos atores, quanto tempo que vocês ensaiaram? A gente ensaiou alguns meses e o processo é o seguinte, o trabalho todo foi a partir da resistência, da consciência corporal dos atores, a preparação mesmo física, para depois a gente entrar na composição dos personagens. A gente trabalhou com bufão, né? Os personagens são todos inspirados em bufões, são todos eles. E o processo foi a partir, a técnica de observação de animais. Né? Então os bufões todos vêm dos animais, do trabalho da técnica de stencil e muito original, porque a gente criou uma forma diferente de trabalhar isso, a técnica não é nova, mas a gente usou da pesquisa dos próprios atores, buscando a personalidade do personagem e o corpo desse personagem. Então as duas coisas, vocês quando assistirem vão ver que tem tudo a ver. Então tem um pouco também do que o ator já tinha de um repertório, digamos, ou não? Não, o repertório ele foi criado em conjunto. Em conjunto e dentro do processo do espetáculo, da demanda do espetáculo. Mas essa criação, claro que cada ator oferece aquilo que ele tem, né? Um ator tem um corpo mais firme, um corpo mais flexível, o outro tem a questão vocal, né? Então cada um tem a sua característica, mas todos foi a partir do trabalho de pesquisa mesmo. Nós chegamos ao final, muito obrigada pela sua Eu que agradeço. Eu gostaria que você deixasse, né, o serviço para o pessoal vir aqui assistir também a gente. Pois é, gente, a gente vai fazer uma temporada enorme até o dia 8 de dezembro, mas também pode vir, o quanto antes melhor vier, a gente vai agradecer, sempre de sexta a domingo, sexta e sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. Isso mesmo, gente, tá deixado o recado, venha se prestigiar o Teatro Mineiro e se você quiser também participar do nosso programa, mande um e-mail para gironageraistv@gmail.com. Nosso programa chegou ao fim e eu te espero na próxima. Até lá!